Ele precisa, uma vez por semana, frequentar um lugar onde ele faça uma catarse. São cultos catárticos. Só para o cara aliviar, fazer uma drenagem de energia ansiosa. Sim. Eu entendo o povo do reteté. Do ponto de vista de uma psicologia básica, eu compreendo Você perfeitamente. entende, Caio? Claro. A vida do cara é uma vida absurda, sem sentido. Nada tem lógica, nada é racional. A vida dele é irracional. O casamento dela é irracional. Ele não sabe nada de racional em ensinar os filhos. E a cidade dele é irracional. O ganha-pão dele é ilógico. O ir e voltar para casa é uma coisa de doido. Ele fica 4 horas indo, 4 horas voltando. Insuportável. Insuportável. A noite de sono dele é nenhuma. É. Ainda tem um marido bêbado que chega lá e quebra tudo. Meu Deus. Que é um trabalhão para conquistar. O cara quebra, joga fora, arrebenta, bate na mulher, espanca os filhos. Aí a bichinha, se tratando de uma mulher, encontra uma igreja do reteté. É que pena que o Gabriel foi ali fazer alguma coisa a pé, que eu não vou dizer o que é. Senão eu ia pedir para ele botar uma imagem dessas aí de reteté que tem no meu Instagram. Mas eu posso Ontem mesmo tentar eu botei aí no Instagram ou no Facebook. No Instagram com certeza tem no de ontem. Vou achar aqui. Foram os marcheiros que me mandaram até. E olha aí, reverendo Caio, os marcheiros queridos. Então o cara entra numa reunião daquela que precisa ser ilustrada, aqui agora para o pessoal entender. Tá aí. Faz uma catarse. Olha aí. Não tem palavra, não tem som. As algaravias são todas estáticas, é uma confusão de vozes, sem sentido. O Espírito de Deus se manifesta como manifestação ilógica, incompreensível, deslocada. Se você se jogar no chão tremendo, foi o Espírito de Deus. Agora, gera um efeito imediato. Que isso? O efeito catártico de qualquer psicólogo, analista ou psiquiatra entende o poder da catarse. Ela resolve alguma coisa? Não. Ela não terapeutiza nenhuma solução para o indivíduo. Não fecha a gestalt do Não cara. fecha, jamais. Fecha. O cara está sempre precisando de um desmaio angustioso para vazar energias acumuladas de angústia nos nervos. Então ela sai e encontra aquelas amigas. Você viu que benção, que benção. Viu como a fulana caiu, rodou. Eu entendo. Porque a vida dela é uma idiotice. O culto dela tem que ser comparável à vida dela. E tem que ser um momento de sincera inconsciência, de liberdade para ter uma epilepsia com hora para começar e para terminar, para estribuchar as agonias. Eu entendo. Só não é evangelho, só não é igreja, só não é o que em nome de Jesus deveria ser. Mas como reunião, ela tem a sua função psicológica. É como incorporação em terreiro. É altamente catártico. Você abandonar a sua personalidade, encarnar uma outra persona. Tá. Incorporar uma persona que é poderosa, fala grosso, diz o que quer. Se é mulher, pode falar de sexo à vontade. Se é homem, tem poderes de uma sabedoria que ele não tem em casa, não tem na vizinhança, não tem no trabalho, não tem em lugar nenhum. Mas incorporado, ele vira um sábio. Dá a ele uma sensação de bem-estar extraordinária. É poderosamente catártico. Nesse sentido. Então, nesse sentido, os grupos de insanidade cultica, ritualística, são muito mais catárticos do que os grupos reformados que entram tudo assim, tem a horinha de ler,
de ler a Bíblia, de tentar pensar, entender uma doutrina, tem menos catarse. Por outro lado, normalmente tem menos histeria, porque a vida deles é mais de classe média baixa, classe média média e classe média alta. Então, tem um pouco mais de ordem na vida, por isso tem um pouco mais de ordem no culto. Quanto menos ordem na vida, mais desordem no culto. Mais desordem no culto. Sim. E então, é um reflexo. É um fenômeno fácil de entender. Você viu o pastor lá, de Honduras, que sacrificou... Cara, eu vi agora no intervalo. Produzindo o sacrifício do cordeiro, para que todos entendam. Eu vi no intervalo. Sim, quase passei batido aqui. Tá aí, ó, coisa grotesca. Aqui no Brasil Central, não é? Obviamente, numa igreja hiper pentecostal, porque uma igreja reformada sabe que um negócio desse, primeiro, do ponto de vista animal, é uma tortura litúrgica em relação ao animal. Você tem o direito de comer uma cabra, um carneiro, um cordeiro, a gente come tanto, mas não faz disso uma liturgia. Então, um culto reformado sabe que isso aí é praticamente algo blasfemo. Além de ser grosseiro, tosco, isso é ridículo, e patético, abominável, e uma coisa de culto de neandertais. Sabe também, do ponto de vista teológico, quem quer que conheça a Escritura um pouquinho, sabe que os sacrifícios todos cessaram. É o que a Escritura diz, então cessaram os sacrifícios. Cristo é o Cordeiro de Deus, então cessaram os sacrifícios. Isso está dito, explicitado. É isso que ele devia pregar, né? Que cessou, que acabou. É isso. Não só o sacrifício de animais, mas que o sacrifício de Cristo foi também a absorção de todos os demais sacrifícios. Cessaram os sacrifícios de animais, cessaram as oferendas de vida, como cessaram os sacrifícios de barganha com Deus, como muitas igrejas fazem, já não imolando animais, mas dizendo que o animal é representado pelo seu dinheiro, que é o suor, é o sangue da sua vida. E aí, portanto, você dá dinheiro porque você dá o sangue da sua vida. Você dá o seu trabalho para Deus. E no caso, Deus são os caras que recebem. Sim, são a os grana. deuses que Se você jogar para o alto, nenhum anjo pega. Volta, né? Volta tudo para o bolso. A lei da gravidade retorna. Retorna. Com a cédula. Interessante é que Deus não tem nenhuma avidez por dinheiro, porque se você jogar para o alto, Deus é teu. Ele não toma. Cai de volta. Aqui. E o pessoal adora, né? Especialmente os garis de dinheiro da igreja, que dizem, bota aqui que depois a gente limpa a sujeira da doação de vocês. Sim. Aí vão lá e limpam. São os garis de dinheiro litúrgico, eclesiástico. É o gari filácio. É o gari filácio. O gari filácio vai só catando, né? Agora, mas, Caio, essa é uma imagem patética. Enquanto você fala, roda a imagem de novo. É isso aí. Então, só para registrar aqui, Caio, uma entidade de proteção animal, Arca de Noé, protocolou uma reclamação formal contra esse pastor, tá? Para que as autoridades locais investiguem e punam ele por tratamento cruel a animais. Do ponto de vista da sociedade, o máximo que se pode fazer é tratar isso como maltrato de animal. Embora o que caracterize o maltrato seja essa imolação num lugar de culto. Porque, como eu disse, se ele levar para o quintal da casa dele e decidir comer o cordeiro, tá valendo. É o direito dele. Claro, um churrasquinho. Se ele não abusar do cordeiro, não maltratar, se ele não... Fizer igual fazer com a galinha. Literalmente escarnecer, não é? Que é um escarnar. Escarnecer tem esse negócio de botar as carnes e os córneos da vida para fora do outro. Céu, cara.
Então, eu entendi. Entendeu? A palavra... Então, do ponto de vista da sociedade é isso. Agora, do ponto de vista espiritual, isso é... Eu não vou dizer blasfemo, porque eu não uso palavras pesadas assim. Mas é de uma blasfêmia ignorante, é de uma ignorância blasfêmica tão indizível. É ridículo. Que, pelo amor de Jesus, repudiem isso no coração. E repudiem qualquer tipo ou forma de barganha ou de sacrifício. O Senhor Deus diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Olha, ainda penduraram o cordeiro lá na cruz primeiro, tiraram o cordeiro da cruz e agora está o cara aí fazendo uma mensagem assim, de açougueiro. Dando recado idiota. Vestido de açougueiro, depois de ter se sujado todo. Exatamente, cara. Então tá bom, pelo amor de Deus, entendam a mensagem, não precisa ser grotesco assim. Vocês fazem sacrifício toda hora nos cultos, quando aceitam a barganha, quando dizem: venha sacrificar ao Senhor o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta. Você está matando o Filho de Deus a segunda vez. O sacrifício de Jesus foi uma vez por todas, para que cesse o sacrifício e a oferta costumeira. Tudo isso acabe e acabou em Cristo Jesus. Qualquer tentativa de continuidade, mesmo que seja em nome da ilustração simbólica daquele significado, só tem sentido numa comunidade simples e tribal que diga: o nosso Senhor morreu ou deu a vida por nós. E aí depois sentam e comem. Comem a carne, matam a fome, ou chamam os pobres. Fazem uma ceia, mas não é porque as pessoas precisem lembrar do sacrifício do Cordeiro. Isso era no passado, quando Jesus não tinha vindo. O Novo Testamento diz que isso tudo era sombra, era tipo, era simbolização de algo feito de modo pálido em relação à realidade daquilo que se cumpriria, que se cumpriu em Cristo, na cruz. E está consumado. Acabou. Cessaram os sacrifícios e as oferendas costumeiras. Para sempre. Ô Caio, tudo bom? Eu sigo a Jesus, mas eu não tenho denominação religiosa. Eu gostaria de saber a respeito da ceia. A minha pergunta é a seguinte: eu preciso tomar ceia física para ser salvo? Essa é Neston, né, cara? Ai, cara, vai pra igreja católica. Que aí lá você toma a hóstia, que é literalmente o corpo de Cristo. E se você não comungar, você está perdido. Agora, no Evangelho não existe nada disso. Não existe nada disso. No Evangelho, o pão que eu tenho que comer é o pão de cada dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu recebo com gratidão, eu bebo com gratidão. No Evangelho, a comida é aquilo que eu não só uso como alimento todo dia, mas a comida é a palavra. Como Jesus disse, que é a palavra dele que é a carne, que é o sangue. João 6, vai ler João 6. É a palavra dele que é a carne e o sangue. Ele diz: não estou falando de carne e sangue literais. Eu estou falando da minha palavra. A minha palavra é que é espírito, que é vida, que é o pão da vida. É isso que vocês têm que comer. Mas eu só vou poder te ajudar se você andar comigo todo dia aqui, porque tá cru demais, meu filho. Tá cru. Não dá nem para eu dizer: vai para tua casa, e como Jesus falou para o Gadareno, contigo eu tenho que dizer: fica aqui, meu filho, porque tá ruim demais. Tá ruim demais. Você não conseguiu ainda nem abrir a fresta e ver a luz mínima do Evangelho em seu favor. O Evangelho não venceu a religião ainda em você. Você não sabe se está perdido porque não tem uma denominação, não sabe se conhece a Deus porque não está frequentando um lugar, não sabe se está salvo porque não tem tomado a ceia,
Ou seja, você foi exatamente doutrinado como um crente é doutrinado, para não ter nada de Deus, nenhuma segurança de Deus, nenhuma paz de Deus, nenhum vínculo com o Evangelho, só ter vínculo com a religião e fora da religião se sentir um ser perdido a caminho do inferno. Foi isso que ensinaram você e você está vivendo, essa é a tua tragédia. E não é nada disso que Jesus ensina. E como o tempo está acabando, eu vou pedir para você andar com a gente todo dia eu tô aqui. Meu portal tá aí o dia inteiro, o meu YouTube tá entupido, tem lá 17, 18 mil vídeos. Só evangelho, não tem nada que não seja evangelho para você assistir. Então, te salva nessa graça disponível e acessível a todo homem, que é o Evangelho, que eu prego todo dia, que está disponibilizado para vocês 24 horas. E não há por que você continuar nessa ignorância amébica, meu filho. Não dá. Você não pode mais, você não tem mais o direito de não saber. Porque está tudo aí na tua cara. Tudo na tua cara. É uma pergunta tão terrivelmente básica que não dá nem para respondê-la. Porque é ridículo. A resposta dela é não se preocupe. Não é nada disso. Pronto, respondida a pergunta. Agora, isso não resolveu nada dentro de ti, porque você não sabe nada que preencha o lugar desse vazio estúpido, que foi o que te foi ensinado e implantado como conteúdo. É o conteúdo do coisa alguma, foi o que te implantaram na alma. Então venha aprender o Evangelho, venha se converter a Cristo todo dia. E a palavra do Evangelho. Por que tem crente que adora uma desgraça? Parece que quando Uma o quê? Crente Que adora uma desgraça. Uma desgraça. Parece que quando estão em paz, eles procuram desgraça para chamar a atenção na igreja, sabe? É uma crente. Por que isso, Caio? Porque crente é estimulado a glorificar desgraças. A mentalidade crente é uma mentalidade apocalíptica. Tudo que seja natural, normal e tranquilo não agrada. Não basta ouvir, tem que interpretar uma coisa que ninguém está entendendo. Não basta falar, tem que falar algo que ninguém discerne. É muito mistério na conversa, né? É uma cultura tomada pela invasão do milagre, do mistério, do absurdo, do inusitado o tempo todo. Sei. É uma produção nervosa e catastrofista. Até porque a esperança do crente quase sempre está vinculada às catástrofes. Tem que ter tudo que é catástrofe logo possível para Jesus voltar, né? Então isso cria uma interpretação catastrofista da existência. Além do que, foi o que a gente mostrou essa semana ou na semana passada, através daquele sketchzinho do cara que... daqueles dois candidatos a ministério na igreja que vão conversar com o pastor. Sim. Lembra? O todo comportado, que cresceu na igreja e tal, que não tinha nenhum escândalo para contar. E o catastrófico. E aquele sede de catástrofe, ex-tudo. Não é? Ex-escorpião. Então, você veja quem é que recebe aplausos. A volta de um ente de catástrofes, ou a chegada dele, dá uma espécie de validada no poder convertedor daquele grupo. Aquele grupo tem o poder de converter. E você veja como as pessoas são medidas, e a igreja é avaliada, ou o grupo é avaliado pela quantidade de gente absurda que se converteu no lugar. Isso dá status para o lugar. A divulgação dá.
celebridade absurda. Gera um case, né? Gera um case. Aí, valida o poder da igreja, do pastor, do grupo. Claro. Daquela linha de manifestação. Então é muito natural. Tô pensando assim, uma igreja converteu Raul Seixas, se ele estivesse vivo, assim. Doidão pra caramba. O poder dessa igreja, eu me lembro do coitado do menino que ganhou o prêmio Nobel de Literatura do músico Dylan, o Bob Dylan. O Bob Dylan se converteu na década de 70. Fez uma conversão evangélica. Rapaz, foi uma loucura tão grande em cima do cara que ele não aguentou. Por aqui, Geraldo. O que eu tenho a ver com isso? Geraldo. Pulou fora. Por aqui, Geraldo. Vários desses interessantes, claro, se converteram, mas não existe igreja para essas pessoas. É uma igreja muito impressionada, uma igreja que, se tiver o Bob Dylan frequentando lá, logo vão querer que ele toque, ele cante. Para dizer, o Bob Dylan toca e canta na minha igreja. Minha igreja é tão boa que lá até o Bob Dylan dá uma canja. É tudo muito idiótico. Assim, por exemplo, é um lugar raro onde um cara que tem o peso que o Toninho Maia tem musicalmente na cidade de Brasília, como ele tem. E todo domingo lá, reunião, raramente você o vê lá no palco. Ele tá lá quietinho no canto dele. Fica lá vendo. Na dele, feliz. Porque, graças a Deus, essa mentalidade... Aqui era um lugar onde Bob Dylan pode entrar e sair quantas vezes ele queira. Não vai ficar ninguém, chegou o Bob Dylan. E ele saberia que ele não teria esse tipo de embaraço. Ele não seria um case. Em lugar nenhum. Mas é muito raro, porque em geral a igreja se alimenta disso. Paulo teve dificuldade de inserção naquela igreja lá do primeiro século. Foi Barnabé que fez a ponte e olhe lá. Foi meio difícil por causa da vida pregressa dele de perseguição à igreja, conforme eu já falei várias vezes. No entanto, se fosse hoje... Em muito pouco tempo ele estava no púlpito mandando bala dos grandes congressos missionários internacionais pentecostais. Talvez ele não fosse, porque logo ia sacar a maluquice. Mas, do contrário, a avidez por pegar gente e transformar aquilo num espetáculo circense, sim, é o que de fato tem prioridade máxima dentro desse ambiente.